Olá, sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma palestra aqui nossa online. Hoje a gente vai trazer um pouquinho sobre a transição planetária e a sua simbologia, né? O que é que tem por trás, através dos símbolos nas escrituras, tanto na Bíblia como em alguns livros complementares da doutrina espírita, trazidos através do nosso querido irmão Chico Xavier, obras que o próprio Emmanuel comenta, obras que o Humberto de Campos nos traz informações sobre o Brasil e esses questionamentos que estamos passando. O Apocalipse, o que é que tem a ver com esse momento? Será que realmente estamos no momento da transição? O que é que está acontecendo com todos esses espíritos que estão desencarnando? Para onde estão indo? Será que é o momento ou não? Então tudo isso aí a gente vai relatando aqui aos pouquinhos para a nossa compreensão dessa situação que estamos passando no momento. Momento transitório. O próprio Divaldo já comentou em algumas palestras dele, falando sobre essa questão da gente ficar em casa, da gente se cuidar, da questão aí do nosso querido vírus aí, né? E entendemos um pouquinho a questão aí de Jesus também, na relação, tirar algumas dúvidas sobre o que é a questão do nível hierárquico de Jesus, né? Ele é um Cristo. Ele está numa fase crística, então a gente vai também entender um pouquinho esse lado aí através do Hermínio de Miranda, aliás, Herculano Pires, que ele traz essas informações também e a gente vai brincando aqui para o nosso aprendizado e entendimento neste dia. Sendo assim, nós vamos fazer uma leitura aqui rápida do nosso livro aqui, Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E como a mensagem sempre nós abrimos aleatória e nada é por acaso, é a mensagem número 122, convite ao estudo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência. Pedro, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 5. E Emmanuel comenta: milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus, mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. Diziam-se devotadas ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas evidenciaram admirável bondade no pretérito, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas a desenvolver entre os homens. No entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito, caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotava obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretexto de submissão à providência divina. Nesse sentido, porém, a palavra do apóstolo Pedro é de notável oportunidade em todos os tempos. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que a nossa fé não se converta em fanatismo, mas isso ainda não basta. É forçoso coroar a fé e a bondade com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar do infinito amor. Todavia, será justo aprender como todos devemos ser bons. Contudo, é indispensável saber para quê. Eis a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida. Porquanto, confiar realizando melhor e auxiliar na extensão do eterno bem
realmente demanda discernir. Sendo assim, nós vamos agora fazer uma prece para darmos início à nossa conversa aqui, né? A nossa querida palestra não deixa de ser um estudo, um aprendizado para nossas vidas. Querido Pai, de infinita bondade e amor, querido irmão Jesus, irmão mais velho, com grande sabedoria, pedimos a permissão, Senhor, para trazermos com clareza, com amor, com responsabilidade, tudo aquilo que preparamos para este momento, para o nosso conhecimento, para os esclarecimentos necessários que todos nós precisamos compreender, com toda a permissão que nos é permitida através do conhecimento dada por Ti. Muito obrigado, assim seja. Então, para a gente dar início aqui a todo esse processo, como eu disse, nós vamos pegar alguns fatos que temos na Bíblia, em algumas passagens, e temos algumas passagens tanto também no Evangelho dos Apóstolos e algumas obras complementares. Então a gente vai fazer essa brincadeira e vamos linkar tudo isso e vermos que realmente tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? Isso é muito importante para nós compreendermos. Então, para a gente começar, eu gostaria de dar permissão de vocês para iniciarmos através do Apocalipse. Aí você deve estar me perguntando, mas por que você vai começar pelo Apocalipse? Tem tanto caminho, tantas obras. Estou começando do final para chegarmos ao início. Por quê? Porque essa parte apocalíptica é algo que está no Antigo Testamento, que a gente vai encontrar lá atrás. É uma forma da gente buscar o aprendizado, porque muitas pessoas acham que estudar, ler, compreender o que foi escrito lá atrás não é importante. O importante é só o agora. É só, exemplo, tem que ser só Kardec, né? São os radicais. Outros acham que a gente precisa estudar outras obras. Outros acham que não há necessidade da gente ler o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que devemos seguir só o que está escrito com Kardec. Enfim, cada um tem uma forma de raciocinar, de buscar seu aprendizado. Eu, particularmente, busco informação em todas as obras que tiverem links, né, que realmente batam com a história. Exemplo é justamente o que a gente vai fazer hoje, que é trazer um pouco do que tem na Bíblia com relatos que tem nas obras de Kardec, juntamente com as obras, com os apóstolos, né, no Antigo Testamento ali com Jesus, e a gente começar a compreender um pouquinho melhor. É necessário sim entendermos o Antigo Testamento para podermos compreender o que é que Jesus nos trouxe e o que Kardec nos trouxe também. É uma união, todo esse trabalho, as três fases, né? Uma tríade, Antigo Testamento, Novo Testamento e a codificação com Kardec. Então, eles se unem, eles se autocomplementam. Então, é preciso, porque mesmo quando você vai ler o Livro dos Espíritos, você vai ler o Evangelho, Céu e Inferno, vou falar só desses três, né? Três básicos da codificação. Eles sempre vão estar linkando coisas que estão no Antigo Testamento. Então, se você não tem esse hábito de querer entender o que é que está lá atrás, você vai ficar perdido no aprendizado. Tem palavras que Jesus menciona no Evangelho segundo o Espiritismo que você não consegue compreender porque está escrito lá no Antigo Testamento. Assim, o próprio Emmanuel também ele traz muita coisa que está escrita no Antigo Testamento, em algumas obras deles.
Então, é preciso a gente estudar para poder compreender. Então, nada mais justo que a gente começar pelo Apocalipse. E também o Apocalipse nada mais é do que foi o apóstolo João, né? Um dos discípulos de Jesus, que escreveu. Então eu quero trazer alguns relatos aqui para a gente começar a entender. Então nós vamos estar justamente no primeiro capítulo mesmo, né? Cadê aqui? Nessa parte aqui ele vai falar justamente que ele vai fazer um desdobramento. Deixa eu ver aqui qual foi a parte aqui que eu me perdi agora aqui, rapidinho. Achei, é aqui mesmo. Então vai ser no tópico chamado visão preparatória. Nessa parte aqui, visão preparatória, que vai do... Nós vamos falar aqui a partir do versículo 9, né? Até o versículo 18, 19... Acho que é 20. Até o 20. Então ele vai falar o seguinte aqui. Eu, João, vosso irmão, e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Patmos. Patmos é uma ilha do país da Grécia, né? É lá na Grécia. Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, ordenando. Então veja que ele adormeceu e se desdobrou. Ele estava em espírito desdobrado em algum lugar onde o guia espiritual dele provavelmente chamou ele para dar alguma informação. E ele vai dizer aqui, ó. Escreve o que vês em um livro e envia-os às 7 igrejas. Aí vai falar as 7 igrejas, que é uma em Éfeso, uma em Esmirna, a outra em Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então o guia espiritual dele está avisando, você está tendo as visões lá do futuro, anota, bota em papel para não perder os detalhes, né? Anota. E aí ele diz, ó, voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro e no meio dos candelabros alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingindo a altura do peito como um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos, como lã branca, como neve. E seus olhos pareciam uma chama de fogo. Os pés tinham o aspecto de bronze quando está incandescente no forno. E sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas. E de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo cair, como morto a seus pés, ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer pois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e os 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros as 7 igrejas. Tá, é uma simbologia. Mas o importante desse texto é que ele vai começar a relatar o que ele está vendo. Ele está tendo uma visão, né? Alguns chamam de premonição, outros de vidência, outros de clarividência. Enfim, ele vai ter uma visão do futuro.
É isso que eu quero que vocês entendam o que é que está trazendo aqui no contexto. Aí não está aqui para explicar o que é clarividência, vidência, premonição, essas coisas, tá? Isso aí a gente vê no estudo do livro dos médios, ou no próprio livro dos médios. Então, aqui ele está tendo um desdobramento, vendo relatos, e o guia espiritual dele pede para ir anotando. Logo mais na frente, que a gente vai estar no capítulo 8 do Apocalipse, que vai ser as 4 primeiras trombetas, que é uma parte muito interessante também, que eu preferi trazer, né? A gente vai trazendo o que é mais importante para o nosso entendimento. Então, sobre as 4 primeiras trombetas, ele vai falar o seguinte, vai ser do versículo 6 ao versículo 13. Os 7 anjos munidos com as 7 trombetas se prepararam então para tocar. E o primeiro tocou. Caiu então sobre a terra granizo e fogo, misturados com sangue. 1/3 parte da terra se queimou. 1/3 das árvores se queimou, e toda a vegetação verde se queimou. E o segundo anjo tocou. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançado no mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Pereceu 1/3 das criaturas que viviam no mar, e 1/3 dos navios foi destruído. E o terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 1/3 parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é Absinto. A 1/3 parte da água se converteu em abismo, e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. E o quarto anjo tocou. 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas foram atingidos, de modo que a 1/3 parte deles se ofuscou. O dia perdeu 1/3 de sua luz, bem como a noite. Então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu, gritando em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam a terra, por causa dos restantes toques das trombetas dos 3 anjos que estão para trocar. Então, quando ele fala que se desdobrou, que começou a ver lá no capítulo 1, ele está vendo um novo mundo primitivo que está para surgir. Assim como foi o planeta Terra. E ele dá o nome de Absinto. Absinto é um novo planeta que já está próximo ao nosso orbe por causa da transição planetária, onde os espíritos que não estão querendo mais ajudar no progresso do nosso planeta está sendo convidado a participar de um novo aprendizado, onde com o conhecimento desses espíritos que estão nos deixando aqui, entes queridos, amados nossos, que estão indo embora para Absinto, a ajudar num progresso do mundo primitivo. Você lembra de alguma coisa parecida com isso? Se você não lembra, depois relata aqui. Parecida com alguma coisa que começa com Adão e Eva, os 6 dias da criação, né? O que é que vai acontecer? Tudo que o João fala aqui é o que está relatando na parte de Gênesis, do Antigo Testamento, lá na Torá, falando do progresso do planeta Terra. Só que ele estava vendo um outro planeta. Ele estava vendo o planeta chamado Absinto, que ele deu o nome até que era uma estrela, né? O mesmo ocorreu com Capela. Capela, quando estava em transição, em momentos de partir para o mundo regenerativo, milhares de espíritos tiveram que deixar lá, que isso a gente vai ver no livro A Caminho da Luz, mais à frente, e vai falar justamente dessa questão, dos espíritos que deixaram lá para vir habitar aqui o planeta Terra. Então, o que ele está trazendo aqui é o mesmo processo. Ele está falando da transição planetária. Ele está dizendo que
começou a haver um planeta em formação, muito enxofre, muito fogo, porque o planeta está em transformação. O planeta acabou de surgir, então ele está inflamado. Isso a gente vai ver no livro A Caminho da Luz. Aí vocês vão ver que o João está falando aqui vai bater com a formação igualzinha do planeta Terra. Pouca iluminação, né? Porque muitos gases, então muita neblina, né? Muita nuvem espessa de gases que não deixa refletir a chegada da luz solar. Então você fica sempre naquela área das trevas, tudo escuro, as águas fervilhando, rangeiros de dentro. Então isso aqui é tudo a montagem de um planeta primitivo, nada demais. Então, essa é a parte que eu queria trazer a vocês aqui, da parte de Apocalipse, que é bem interessante. Mais na frente aqui, é que eu não lembro aqui a parte que vai falar, que ele vai falar, eu esqueci de anotar aqui, mas ele vai falar dos videntes, né? Dos anciões, que vai ter os 24 anciões, mais o dragão de 7 cabeças também. Essa parte que ele vem comentar dos anciões, né? Com as 4 insígnias, 4 bandeiras, esse processo todo, está lá atrás em números. Mais uma vez, é relacionado ao Antigo Testamento. O que é que ele está dizendo ali? É uma lei progressiva. Por quê? Quando ele está trazendo os 24 anciões, com aquelas as bandeiras que ele vai falar lá, com vários símbolos estranhos que nós não compreendemos, são as 12 tribos de Judá. Lá atrás, da época de Moisés. Por quê? Porque cada tribo, que eram 12 tribos, eles tinham uma bandeira. Quando chega aqui em Apocalipse, é que eu não lembro aqui onde é a parte, eu me lembrei agora aqui de comentar isso, vai ser 24, por quê? Porque multiplicou. De 12 se tornaram 24. E as bandeiras que eram 4 bandeiras, se tornou 12. Porque ele vai falar de 24 anciões com 12 bandeiras. Por quê? Porque as bandeiras foram divididas. Então eles separaram agora as bandeiras. Lá estavam as bandeiras no Antigo Testamento estava de um jeito, no Apocalipse de outro. Que a gente vai ver esse relato aqui interessante também. Deixa eu ir aqui pro números. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Ordem das tribos. É um pouquinho longo, mas a gente chega lá. Vai ser do versículo 1 ao 34. Falou Elohim a Moisés e a Arão e disse: os israelitas acamparão cada um junto à sua insígnia sob os emblemas de suas casas patriarcais. Acamparão ao redor da tenda da reunião em uma distância determinada. Então aqui ele já está falando, ó, das insígnias. Vão se reunir. Por isso que lá está separada as insígnias. Mudou. Inverteu a situação. Aqui no Antigo Testamento ele uniu. Lá no Apocalipse ele dividiu, ele separou. Numa uniu, na outra ele separou. Ele vai dizer aqui, ó. Estes são os que acamparão ao oriente. Ao oriente é leste. Lá do leste. A insígnia do acampamento de Judá, segundo seus esquadrões. Príncipe dos filhos de Judá, Naasso, filho de Aminadab, seu exército, 74.600 recenseados. Junto dele acampam a tribo de Issacar, príncipe dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Saul, seu exército, 54.400 recenseados. A tribo de Zabulon, príncipe dos filhos de Zabulon, Eliabe, filho de Elon, seu exército, 57.400 recenseados. Os recenseados do acampamento de Judá, segundo seus esquadrões,
São ao todo 186.400. Esses serão os primeiros a levantar o acampamento. Então, o primeiro a levantar o acampamento teria que ser o pessoal do lado leste. E aí ele vai seguir, ele vai comentar isso aqui tudinho, trazendo as insígnias. Ele não diz os detalhes. Onde a gente encontra os detalhes é justamente no Apocalipse, que ele vai falar todos os detalhes que estão nas bandeiras lá. E é para você entender mais ou menos o processo da nossa transição. O que é que está lá no Apocalipse comentando aqui? Para a gente compreender a transição mais na frente. Uma coisa outra interessante para a gente entender, está no livro Êxodos também, capítulo 35. Vai ser a construção e a ereção do santuário. Mais propriamente a lei de repouso, o sabático. Que é o sabático lá, o Shabá, é o sétimo dia, o dia do descanso. Você não pode fazer nada para o povo hebreu, né? É só relaxar. A mesma coisa do sétimo dia da criação do planeta, que dizem que Deus descansou. Então, são analogias que nós vamos começar a trazer para entender. Moisés reuniu toda a comunidade dos israelitas e lhe disse: eis o que Yahvé ordenou que se cumprisse. Durante 6 dias far-se-á o trabalho, mas o sétimo dia será para vós um dia santo, um dia de repouso completo, consagrado a Yahvé. Todo aquele que trabalhar nesse dia será punido com a morte. No dia de sábado não acendereis fogo em nenhuma das vossas casas. Ok. E aqui nós vamos encontrar também em Levítico falando isso. Está no capítulo 25, os anos santos, o ano sabático. Isso aqui é uma das partes mais importantes para a gente entender a transição planetária. Então vamos lá. Yahvé falou a Moisés no Monte Sinai e disse-lhe: fala aos israelitas e dize-lhes: quando entrados na terra que eu vos dou, a terra guardará um sábado para Yahvé. Durante 6 anos semearás o teu campo. Durante 6 anos poderás a tua vinha e recolherás o produto dela. Mas no 7º ano a terra terá seu repouso sabático, um sábado para Yahvé. Não semearás o teu campo e não poderás a tua vinha. Não ceifarás as tuas espigas, que não serão reunidas em feixes, e não vindimarás as tuas uvas das vinhas, que não serão podadas. Será para a terra um ano de repouso. O próprio sábado da terra vos nutrirá a ti, ao teu servo, à tua serva, ao teu empregado, ao teu hóspede, enfim, a todos aqueles que residem contigo. Também a teu gado e os animais da tua terra. Todos os seus produtos servirão de alimento. O que é que eu quero que você entenda aqui? Ele está falando que, assim como a gente viu na Gênesis, né? No primeiro capítulo falando da criação do mundo, que o 7º dia era o dia do descanso. Deus descansou. Ok. Aqui ele está falando que nós temos 6 anos para cultivar, para a gente se alimentar. Ok. E que o 7º dia, é o 7º, é o sábado, que é o dia do descanso, que a gente tem que fazer as coisas para Deus. Ok. Vamos entender a analogia. O 6º dia é o dia da criação do homem. Tá lá, os 7 dias da criação. Primeiro dia, segundo, terceiro, 6º dia é o dia da criação. Ok. O 7º é o dia do descanso, que está lá escrito que Deus descansou. Ok. O que é que tem a ver essa numeração com a questão da transição planetária? Você deve estar se perguntando, porque eu falei que a gente ia falar de transição planetária, eu ainda não entrei no detalhe, né? Mas vai chegar lá. Começa a entender a matemática. A matemática é simples. Quando você pega
O Livro dos Espíritos, questão 50 e 51, Kardec vai perguntar aos espíritos sobre o Adão. Adão existiu? Aí o espírito diz, olha, do jeito que você está pensando, não. É uma simbologia. Kardec questiona de novo, pergunta em que tempo que o Adão viveu. Será que ele não entendeu que a espiritualidade disse que o Adão não existiu? Era uma simbologia de civilizações? Mas a espiritualidade mesmo assim responde. Mais ou menos aqui a Sinalais, próximo de 4.000 anos antes de Cristo. 4.000, ok. Só que a gente já está em 2019. Então menos 4.000, que é a época que chegou o ser humano na Terra, pela contabilidade. Mais 2019 dá 6.019. Ou seja, 6 dias, ponto 19, né? Como é que eu sei 6 dias, ponto 19, Herbert? Como é que a gente sabe? Porque aqui, ó, para quem ainda não leu, é a segunda epístola de Pedro, capítulo 3, os falsos doutores, do versículo 8 ao versículo, acho que é 8, versículo 8. Ele diz o seguinte: há contudo uma coisa, amados, que não deveis ignorar, é que para o Senhor um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos é como um dia. Então, se 1.000 anos é igual a um dia, por quê? 1.000 anos terreno, 1.000 anos no planeta Terra é igual a um dia celeste. Um dia celeste lá é igual a 1.000 anos aqui. Então, quando ele vai falar de 4 anos, 4.000 anos, a analogia matemática é a mesma, só são as proporções diferenciadas. Então, se sabemos que tudo é baseado na formação de 7, foi o 7º dia que era o descanso, o Shabat, 7º dia. Todo esse processo baseado em 7, nós estamos no 6º dia para o 7º dia. Então o planeta está na formação de descanso. Se estamos na fase de descanso, nós estamos na fase transitória do planeta. Então realmente, na matemática e com esse contexto que nós vimos até o momento aqui na Bíblia de Jerusalém, que eu acho que eu não mostrei a capinha, né? Deixa eu mostrar a capinha aqui para vocês. A Bíblia de Jerusalém, tá? Com esse conteúdo, conta-se as datas. As datas batem? Bate. Então, estamos do 6º para o 7º dia. O 7º dia é o descanso. Estamos no meio, entre 6º e o 7º. Então, a gente está na transição, a gente está passando. Ok, mas aí você se pergunta, e como é que eu vou saber quando começou ou quando vai começar a transição ou essa história da regeneração que está por vir? A gente vai relatar isso, mas daqui a pouco agora a gente vai pegar o contexto dentro do computador para a gente fazer a leitura mais agradável e linkar tudo bonitinho para vocês verem o que o Herculano Pires vai falar, o que o Humberto de Campos tem trazendo para a gente. Tem todo esse conteúdo. Eu gosto da escritura porque pelo menos a pessoa vê realmente que a gente estudou cientificamente, provando o que os espíritos amigos nos trazem. Eu posso relatar aqui ao vivo assim para você? Posso. E não tem problema. Mas eu gosto de mostrar o texto para a pessoa, quando quiser. Às vezes a pessoa não consegue entender o áudio e tem a leitura para poder fazer a junção de tudo, tá certo? Então agora um pouquinho, que a gente vai agora entrar para o computador para a gente dar sequência aqui no nosso aprendizado, ok? 2 minutinhos e a gente já volta dando sequência. Então, continuando agora aqui no computador aqui para gente fazer a conclusão aí do nosso estudo, nós vamos começar aqui. Esse é o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós estamos no capítulo 22, sobre Bezerra de Menezes.
E aí tem um texto que é interessante da gente entender, para a gente continuar nosso raciocínio. E aí ele vai dizer o seguinte: o século atual, como sabeis, vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. O Consolador é o que? É a chegada do livro dos Espíritos. Então, é o ano de 1857. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. Então ele está falando de 200 anos após a chegada do livro dos Espíritos. Então ele está falando do ano 2057, tá? Está falando de 2057, que ainda está para chegar. Então em 2020 faltam 37 anos. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a alma da humanidade no século próximo, dentro dos imperativos das transições necessárias que serão o sinal do fim da civilização precária do Ocidente. Então ele está falando da transição que vai haver o desencarne coletivo de vários irmãos nossos que vão ter que partir do nosso planeta. Alguns são entes amados, outros não. Ninguém sabe ao certo quais são que estão indo e quais não estão, porque a gente sabe que espírito desencarna a todo momento, a todo instante e por várias situações. Então a gente não sabe quais são os que vão e os que vão ficar aqui, né? Isso aí não sabe. Isso aí quem tem total, vamos colocar entre aspas, poderes para decidir isso é o nosso Pai, né? Deus. Deus é quem sabe. Quem vai, quem fica em qual situação, tudo. Então não sou eu que estou dizendo, nem ninguém pode dizer: ah, fulano foi para o absinto porque ele era ruim. Não, a gente não sabe. A gente não tem como julgar. É uma das coisas que Jesus nos ensinou: não julgueis para não serem julgados. A gente só está fazendo uma apresentação da situação, né? Do que está ocorrendo no nosso planeta. Então ele continua: faz-se mister, amparemos o coração atormentado dos homens nessas grandes amarguras, preparando-lhes o caminho da purificação espiritual através das sendas penosas, ou seja, através da dor é que a gente vai se purificar. Porque muita gente não consegue estar se conciliando nesse momento que a gente está nessa pandemia, de estar ficando em casa, porque às vezes os familiares que nós temos em casa nós não conseguimos suportar, né? Existem muitas famílias que vivem em atrito, outras são bem harmoniosas, e outras e tantos exemplos que nós temos por aí. Então não é fácil para quem não é acostumado a estar preso, isolado. Realmente deve ser uma situação frustrante e muito complicada nesse momento. Mas o que temos que fazer é orar e continuarmos em prece, realmente vibrando pelo nosso planeta, para que as coisas fluam o mais rápido possível para o melhoramento de todos nós, de toda a nossa comunidade espiritual. Então ele continua: é preciso, pois, preparemos o terreno para a sua estabilidade moral nesses instantes decisivos dos seus destinos. Numerosas fileiras de missionários encontram-se disseminadas entre as nações da terra, com o fim de levantar a palavra da boa nova do Senhor, esclarecendo os postulados científicos que surgirão neste século, nos ciclos da cultura terrestre. Então ele está dizendo aqui que vai chegar vários espíritos mais evoluídos, morais, com moralidade, para ajudar na nossa evolução. A gente já sabe que o Emmanuel já está aqui encarnado, então a gente já sabe que ele é um espírito com uma moralidade muito grande. A gente sabe que Joana de Anjos está para vir, né? Pelo menos alguns espíritos desses já tinham anunciado que estariam retornando, né? A gente não sabe de todos, também não há necessidade da gente se preocupar quem vem ou quem não vem, quais são os espíritos que estão reencarnando ou desencarnando, porque isso não vai mudar nada. A única coisa que seria que ia acontecer é que se você soubesse quem é o Emmanuel, quem é a Joana de Anjos, não sei o que, você ia estar glorificando, glorificando ele, ia estar naquela vibração
não muito agradável, né? Porque você está querendo focar em cima dele para estar junto dele toda hora, e isso poderia atrapalhar alguma coisa. Então não há necessidade de a gente saber quem são eles. O importante é que a gente sabe que eles estão vindo para nos ajudar, e também de outros orbes também. Então ele continua aqui, ó. Uma verdadeira renascença das filosofias e das ciências se verificará no transcurso destes anos, a fim de que o século XX seja devidamente esclarecido, como elementos de ligação entre a civilização em vias de desaparecer e a civilização do futuro que assentará na fraternidade e na justiça, porque a morte do mundo prevista na lei e nos profetas não se verificará por enquanto com a referência à constituição física do globo, mas quanto às suas expressões morais, sociais e políticas. A civilização armada terá de perecer para que os homens se amem como irmãos. Concentraremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho para que possamos plantar no coração de seus filhos as sementes benditas que mais tarde frutificarão no solo abençoado do cruzeiro. Suas verdades novas devem surgir, primeiramente, segundo os imperativos da lei natural, nos centros culturais do velho mundo. É na pátria do Evangelho que lhes vamos dar a vida, aplicando-as na edificação dos momentos triunfais de Salvador. Alguns dos nossos auxiliares já se encontram na terra, esperando o toque de reunir de nossas falanges de trabalhadores devotados, sob a direção compassiva e misericordiosa do Divino Mestre. Então, ele está dizendo que esses outros espíritos dos outros continentes, eles vão ter que migrar para vir para o Brasil. Eles têm que vir para cá, que é o coração da pátria. É o coração. É aqui que vai se dar o início à regeneração. Então vai ter que ter uma miscigenação mais à frente de vários corpos físicos para se tornar um novo corpo físico. Aí vai ter a miscigenação aí das civilizações que existem na Terra no momento. Por quê? Por que eu digo isso? Porque existe um movimento também no planeta, né, um dos movimentos do planeta chamado movimento dos equinócios. O que é que esse movimento faz? É o movimento leste-oeste dos mares. É um movimento também chamado de aquecimento e atividade e descanso do planeta. Então, o planeta também tem esse movimento. Esse movimento na Gênese de Kardec, acho que é o capítulo 10 ou é o capítulo 11, eu não lembro agora de cabeça, vai falar desse movimento, que ele dura de 25 mil e 25 mil anos. Eu particularmente eu pensava que era de 28.028, mas quando eu vi na Gênesis é de 25. Detalhe, a Gênese primeira edição, que é realmente escrita por Kardec. A quinta edição não é feita de Kardec, ela está adulterada e já foi provada por várias pessoas aí, pesquisadores que estão envolvidos aí na situação. Essa é uma lembrança rápida, então tem que ser a primeira edição da Gênesis que você vai encontrar as informações corretamente. Então é um movimento leste-oeste de atividade e descanso do planeta. O que acontece nesse movimento? Quando a água está para o oeste, para o leste, para o lado oriental, as camadas polares elas se congelam, há um congelamento. Quando o mar inverte, o movimento inverte e vira para o lado oeste, que é o nosso lado, né? Vai vir para o nosso lado agora, as camadas descongelam. Então há um aumento do mar e a água vai escorrer para o nosso lado, para o lado oeste, que é o nosso. O que acontece? Mudanças do orbe. Alguns continentes vão submergir, outros vão emergir. Isso a gente tem fotos, tudinho, o próprio livro lá no Exilados de Capela tem alguns mapas geográficos que eles mostram como é que fica o planeta
nessa transição, né, do aquecimento e congelamento dos oceanos, né, que são os icebergs, tudo. Lá ele mostra os mapazinhos bonitinho. Aí nessa fase aparece agora, vai ressurgir a Atlântida de novo, né, que ele está submerso. Então, como a água está escorrendo, o continente vai subir. Então há uma necessidade para essas civilizações, né, esses nossos irmãos, virem ao Brasil, porque vai dar início aqui à regeneração. Daqui a pouco eu vou falar dos 2057 anos, eu não estou esquecido não. Eu só quero concluir aqui essa partezinha aqui para a gente entrar nos 2057. Então ele diz aqui, ó: descerá as lutas terrestres com o objetivo de concentrar as nossas energias no país do cruzeiro, dirigindo-as para o alvo sagrado dos nossos esforços. Arregimentarás todos os elementos dispersos com as dedicações do teu espírito, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais, dentro dos elevados propósitos de reforma e regeneração. Não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, as forças de perseverança e de humildade, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compreensão do Senhor, que é o caminho, verdade e a vida. Então, era esse pedacinho aqui que eu queria trazer aqui para vocês, deste livro. E quando a gente vai falar de 2057, né, o 2057 que é o ano que o Ismael fala ali, ele está falando esse relato aí na parte do capítulo de Dr. Bezerra de Menezes, é Ismael. Ismael, para quem não sabe, é o governador do Brasil, né, é o responsável aí pelo nosso país, e aquele Ismael do Antigo Testamento lá, o irmão de Isaac, né, o filho de Abraão, o primogênito lá que foi excluído da história. E aí é outra questão também. Então vamos lá, os 2057. Vamos entender agora essa questão. Quando começou a nossa transição planetária? Já começou? Não começou? Onde é que a gente está? É simples de entender agora. Lembra que o Pedro lá, na segunda epístola dele, falou para não ignorar que um dia é igual a 1000 anos e 1000 anos é igual a um dia? Lembra, né? Com certeza. Ok. Então a gente vai pegar esses 1000 anos e a gente vai dividir por 24. Por que 24? Porque são 24 horas que nós temos no planeta. São 1000 anos e nós dividimos por 24. Vai dar aproximadamente 41, alguma coisa. Então na matemática a gente arredonda o número. Vai dar 42. 42 é período de atividade e período de descanso. Mas isso aí é outra forma. Eu só quero que você entenda que são 42. 42 anos. Se você pegar os 2057 anos, que é o que Ismael acabou de falar, em Brasil, Coração do Mundo, que é quando vai começar a regeneração, e diminuir os 42 anos, vai dar o ano de 2015. Então a nossa transição planetária, ela começou no ano de 2015 e muito provavelmente ela deve se encerrar próximo de 2057, já que 2057 dá o pontapé da regeneração. Assim é o que são os relatos que o nosso guia Ismael fala ali no livro, né, Brasil, Coração do Mundo, e que eu já vi também outros palestrantes comentando sobre isso, né? Não vou citar nomes deles porque isso não vem ao caso, né? Tem a questão de éticas que nós temos que administrar. Ok, então vamos dar uma sequência aqui. Eu quero que agora eu vou falar aqui um pouco do Humberto de Campos. Humberto de Campos não, Herculano Pires. E aqui, ó, nesse capítulo aqui, o capítulo 28,
ele vai falar o seguinte: como consideramos Jesus? E eu separei uma parte dos textos aqui que é justamente falando dessas nossas evoluções. E aí ele vai falar aqui, ó: do que posso pessoalmente compreender dos ensinamentos dos espíritos amigos, consideramos Jesus Cristo como sendo um espírito de evolução suprema, em confronto com a evolução dos chamados terrícolas, que somos nós outros. Por que ele está falando? Ele está falando que Jesus está numa evolução e nós estamos em outra, né? Ele já está no plano espiritual e nós só no plano material ainda. Nós temos que terminar todo esse processo material para chegarmos à fase crística. Não senhor do sistema solar, com todo o respeito que temos à personalidade sublime de Jesus, mas consideramos-lo como supremo orientador da evolução moral do planeta. Ou seja, mais uma vez aqui ele está dizendo que Jesus ele não é um Cristo que comanda o sistema solar. Ele é um Cristo que comanda um planeta. Jesus é o governador do planeta Terra. Aí não está diminuindo ele, mas está trazendo as informações. Ele é apenas um Cristo ainda em aprendizado. Ele vai falar mais aqui embaixo. Cadê? Acho formidável que o professor Herculano Pires disse. Quer dizer que Jesus seria o demiurgo da Terra. E o demiurgo do sistema solar será então um demiurgo de mais alta potência construtora. A esse respeito, peço licença para dizer que certa feita, indagando de Emmanuel qual a posição de Jesus no sistema solar, ele me respondeu que ficasse a respeito de Deus, com a expressão do Pai Nosso, dita por Jesus, e não perguntasse muito, porque eu não tinha mente capaz de entrar no domínio desses conhecimentos com a segurança precisa. Eu insisti e ele então desdobrou um painel na minha vista num fenômeno mediúnico. O que é que aconteceu nesse relato? Ele simplesmente está dizendo que Emmanuel fez ele adormecer e ele começou a levar o Chico para ver como é que era todo o processo de evolução crística. E chegou numa fase que Chico não conseguiu mais entender, porque era algo que não nos cabe ainda entendimento. E aqui o professor Herculano também fala isso, explicando. O nosso querido Jesus, por todo o amor que nós temos e respeito por ele é apenas um Cristo planetário. Ele está em evolução. Se nós pegarmos a analogia do nosso sistema solar, hoje, nós somos o planeta inferior aos outros. Nós estamos em última posição. Se fosse uma corrida, nós estávamos em última posição. Então tem 8 na frente da gente. Se tem 8 na frente da gente, Jesus é o último colocado. Então, Jesus, é como se fosse uma empresa. Jesus hoje é um Cristo de mundo de prova e expiação. Ele está em aprendizado para passar para um planeta de regeneração. Só que existem Cristos mais evoluídos que ele, que já passaram da regeneração, que já passaram para o mundo feliz, mundo ditoso, que já passaram para governar sistemas solares, entre outras situações. Então Jesus hoje é um Cristo de mundo primitivo. Breve ele vai virar um Cristo de mundo regenerativo. Depois ele vai passar para o mundo feliz, ditoso. E mais na frente ele vai virar um Cristo do sistema solar. Quando ele virar um Cristo do sistema solar, ele vai governar todo um sistema. A gente não vai saber quantos ovos vai ter, se vai ser de estrela, como é que vai ser. Mas ele vai chegar nessa evolução, para depois sair evoluindo em outras fases. Tirando esse pequeno detalhe que ele traz aqui, que a gente está entendendo um pouco, eu fiz essa escalazinha bem interessante.
Então Jesus está aqui, ó, Cristo planetário. Como eu montei isso? Relatos dessa história de Herculano Pires, com os relatos que o Emmanuel nos traz em A Caminho da Luz. Então vai subindo, ó. A eclíptica planetária, que é justamente a parte dos sistemas solares, né? Os cristos de estrelas, a equipe que cuida lá de todas as estrelas, os cristos que estão de cada galáxia, e aí vem a equipe crística que coordena todas as galáxias, as nebulosas, e os crísticos universais são conselheiros de Deus, e acima de tudo Deus. Como é que eu cheguei nisso? Trazendo essas informações que eles nos trouxeram nesses dois livros e no livro A Caminho da Luz. Que quando a gente abre aqui, deixa eu ver aqui, na Gênesis Planetária, que é o primeiro capítulo, o Emmanuel já começa dizendo assim, ó: reza as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida e de todas as coletividades planetárias. Só que ele vai dizer embaixo, no próximo parágrafo, que Jesus é membro. Vamos entender. Existe bota com uma empresa de futebol. Vamos botar uma equipe de futebol, fica fácil de entendimento. Você vai ser sócio de um clube de futebol, né? Sócio. Aí tem o sócio clássico, sócio VIP, sócio prata, sócio ouro, platino, sócio de todo tipo. Tem a fase do conselheiro. Você vai graduando. Você não pode simplesmente chegar num clube para se associar e quer ser conselheiro. Você não pode. Você tem que passar pelas graduações. Você vai trabalhar numa empresa. Você começa por onde? Por baixo. Até chegar na direção. Você não tem como chegar e assumir uma direção do nada. Você começou a trabalhar agora. Então você não tem como fazer uma escala direta para a direção. A não ser que você... Não tem como. Você tem que ter um currículo. Você tem que ter um know-how na vida para poder chegar na direção. Simplesmente você se forma. Vamos dizer que você se formou em qualquer faculdade aí, terminou toda essa graduação, aí você chega na empresa: eu quero ser diretor da empresa. O cara vai até coisa e vai ver: o que é isso aqui? Você não tem experiência de nada, como é que você quer ser diretor? Né? Então não pode. Então é um processo de aprendizado. Jesus agora está na fase crística, em aprendizado crístico. A gente está no aprendizado material para virar crístico, né? Sai da imperfeição para a perfeição. Ele está na fase crística, ele está em aprendizado de elaborar todo o universo. Então ele começa no planetazinho, né? Montando o planeta, para depois ele aprender a montar sistema, montar galáxia, montar estrela, e assim vai até ele chegar nesse patamar, que é o que começa o Emmanuel comentando aqui, que é justamente o conselho de Deus, quem rege o universo. Então daqui a algum tempo Jesus vai chegar lá. Agora esse tempo é muito longo para a vista da gente, que estamos num planeta ainda material. O tempo nosso aqui é diferente de lá. Então aí não tem como fazer essa ligação para saber o quanto de tempo dura, mas que isso vai acontecer. Então, voltando para a nossa transição planetária, aí aqui, ó, no capítulo As Raças Adâmicas, ele vai falar do sistema de Capela. E ele vai falar que o tempo de atividade da transição entre o planeta Terra e Capela foram de 42 anos para chegar aqui. Interessante, porque a gente estava fazendo esses cálculos dos 42. Então você vê que tem tudo a ver a matemática envolvida na equação do nosso aprendizado da noite de hoje. E aqui ele justamente vai falar de vários espíritos que foram
trazidos para aqui para ajudar na evolução. Capela, como eu falei logo mais aí atrás, estava nessa mesma formação da gente, em transição. Os espíritos rebeldes que não queriam ajudar no progresso, não queriam se melhorar, orgulhosos, egoístas, né? Vaidosos, a grande maioria saiu de lá para vir para cá. O método que foi lá para fazer esse desencarne, vamos dizer assim, coletivo, foi totalmente diferente do que a gente está tendo. A gente está sendo transferido por um método diferente que foi de Capela. Capela, se eu não me engano, foi uma guerra lá que houve, eu não lembro agora direito, mas parece que foi uma guerra que houve lá e que dizimou milhares de pessoas de uma vez só. Lógico, essas pessoas estavam envolvidas para fazer a transferência. Outros morrem, né, desencarnam, mas não quer dizer que também vão vir. Às vezes, naquele momento que ele estava ali pronto, era necessário ele desencarnar, mas ele continua no mesmo orbe, no mesmo processo dele. Ou vai para um orbe melhor, esse critério aí, só quem sabe é Jesus e a companhia lá em cima. A gente não sabe, a gente só traz o raciocínio do que a gente vai lendo aqui. Então aqui a gente vai falar do mundo de transições, que é justamente o período que ocorreu. Isso aí também vai ver no livro, no nosso Evangelho, capítulo 3, Regeneração, né, que é mundo de pluralidade dos mundos, se eu não me engano. Vai falar da regeneração, se eu não me engano, é do capítulo item 16 a 18. Vai falar um pouquinho da regeneração. E aqui esse capítulo ele vai falar totalmente sobre as transições. O que foi que houve lá, por que é que eles foram exilados, eles vindo para a Terra. Que é muito interessante esse livro, que eu acho que todo mundo deveria fazer a leitura do livro A Caminho da Luz, do Herculano, entre outros, que vem falando sobre a transição. Então, meus queridos irmãos, a transição planetária está aí, está acontecendo. Temos que orar, continuar fazendo prece pelo nosso planeta, pelos nossos governantes, para que se ajuste, para que dê certo o nosso planeta, o nosso Brasil, para ser corrigido aí, que eles possam começar a mudança, né? Porque ainda o poder, a questão do consumo do lado material do dinheiro é muito forte ainda, e que a gente precisa ajudar eles aí a se melhorarem nesse momento. Então fica aí a dica. Espero que possamos dar seguimento no nosso planeta amado, de preferência aqui na nossa terra, Brasil, nosso coração. Que Jesus nos abençoe e nos proteja, que possamos estar nos melhorando com esse aprendizado, e sejamos gratos sempre por podermos estarmos presenciando esse momento tão grandioso que Jesus nos proporcionou, a nos melhorarmos sempre e possamos dar todo o amor que pudermos a todos os nossos irmãos necessitados nesse momento. Muita paz a todos. Assim seja.